Como criar uma newsletter, um e-mail onde a pessoa vai receber um resumo dos posts lá do WordPress. Opa, aqui é Graciela Neves e esses dias, antes de ontem, não sei, um seguidor meu foi lá no meu Instagram e pediu para eu fazer um e-mail sobre como que ele cria uma newsletter para mandar um e-mail com tipo um resumo, igual eu recebo aqui. Tem um e-mail aqui, eu vou puxar ele aqui, ó. Tem um e-mail que eu recebo semanalmente, semanalmente com resumos de notícias, tá? E é isso que ele quer criar. Então eu vou abrir aqui o e-mail para você dar uma olhada e como que você então cria isso lá dentro do WordPress e juntamente com outras ferramentas eu vou te mostrar nesse vídeo, beleza? Então olha só, a primeira aqui, ó, como que eu recebo. Então aqui chama Pixel Diário, é um bom newsletter, tá? E aí ele dá algumas, tipo um panorama, que é um resuminho. Ele não coloca o artigo inteiro, tá? É só um resumo do que tá rolando no marketing, tá? Então aqui, por exemplo, ó, SEO versus SEM, qual a diferença e qual funciona melhor para seus negócios. Então ele explica um pouquinho aqui, faz um panorama geral aqui. Aí, por exemplo, ele fala shorts and reels, né? O que tá. E aí ele vai dando algumas notícias aqui, ó. Facebook morreu? Não morreu? Não morreu, né? Uma afirmação. Veja 7 maneiras de impulsionar seu marketing na rede social. Então ele vai dando algumas notícias, isso é semanalmente, tá? Então, beleza. Como que a gente vai criar isso dentro do WordPress? Então, a gente tem duas etapas. A primeira etapa, vou mudar aqui, então tem duas etapas. A primeira etapa é colocar um formulário onde a pessoa vai entrar com os dados de e-mail dela para que você consiga captar esse lead e posteriormente mandar esse e-mail para essa pessoa. Então a segunda etapa é mandar esse e-mail para essas pessoas que se cadastraram na newsletter, tá? Então olha só, normalmente a gente faz isso ou na home ou na página do blog. Então, por exemplo, aqui eu estou no site de um cliente, tá? Então aqui, por exemplo, ó, na home não tem, mas eu peguei ele porque temos um blog aqui e a gente poderia fazer isso, né? Então aqui, por exemplo, temos aqui, ó, últimas notícias do blog, não tem mesmo. Eu acho até que a gente tinha colocado e acho que no final das contas eu não coloquei. Mas aqui poderia... Ah, não é nesse. É nesse outro aqui, quer ver, ó? Super converte. Acho que é nesse site aqui que eu tenho. Quer ver, ó? Nossos coordenadores, os planos. Aqui, ó. Tem aqui, ó, exatamente. Então aqui eu tenho as postagens, as últimas postagens do blog, tá vendo? E aqui eu tenho, ó, não perca nada, receba nossas atualizações. Então a pessoa vai colocar o nome completo dela e o e-mail e vai enviar. Então esse e-mail que a pessoa colocou aqui vai entrar para a newsletter, tá? Mas como que funciona? Qual é o por trás, né? Como que isso funciona no background, tá? Como que eu organizo isso e como que eu faço isso? Bom, a primeira notícia que eu tenho que dar é o seguinte: infelizmente, esse seguidor que pediu esse vídeo, ele até relatou que ele fez bastante procura e não encontrou vídeo relacionado a isso. Provavelmente ele não encontrou porque ele estava esperando uma solução automática para fazer isso. Infelizmente, não tem uma forma automática para fazer isso. Primeiro, porque como que esses e-mails vão ser enviados? Esses e-mails eles têm que ser enviados através de um serviço de e-mail marketing. E não tem uma forma automática de comunicar o WordPress com esse sistema de e-mail marketing, no sentido de enviar um resumo do blog ou de todos os artigos de blog da semana e serem enviados de maneira automática
para o e-mail desses leads. Infelizmente não tem uma forma automática de fazer isso, mesmo porque o conteúdo do e-mail ele tem que ser feito, tá? Então não temos como fazer isso. Mas como que a gente faz mesmo que não seja uma maneira automática? Então tá, a primeira etapa é a gente realmente colocar esse formulário dentro da home, por exemplo, tá? Então deixa eu logar aqui nesse subdomínio aqui, porque aí vai ficar então mais fácil de eu te mostrar isso. Então olha só, aqui eu tô logado nesse site agora do Diade. Vou acessar aqui todas as páginas e vou acessar então a home deles, tá? Então aqui na home, olha só, vamos abrir aqui, vou fechar aqui o navegador e aqui embaixo, ó, então a gente vai ter esse formulário aqui, que é o formulário então de newsletters, tá? Aqui o que aconteceu, aqui eu ainda não tenho um sistema de e-mail marketing conectando com esse formulário, tá? Então essa é a nossa primeira etapa, a gente precisa conectar esse formulário com o e-mail marketing, com o sistema de e-mail marketing. Mas aí, olha só o que acontece. A gente então tem que escolher um sistema de e-mail marketing para trabalhar, tá? E aí não tem como, infelizmente, a gente fugir disso, tá? Não tem como a gente fazer uma newsletter sem ter um sistema de e-mail marketing. Porque pensa o seguinte, você vai ter que enviar e-mails em massa para vários leads. Tudo bem, você está começando agora e você vai ter 10, 20, mas daqui a pouco você vai ter 100 leads, 1000 leads e por aí vai. Então você não vai conseguir, através do seu Gmail, através do seu Outlook, através do e-mail que você usa de maneira pessoal, ou mesmo o seu e-mail que seja @seudominio.com.br, você não vai conseguir fazer isso, enviar o seu e-mail para as pessoas em massa através do seu próprio e-mail, mesmo que seja o e-mail do seu domínio. Aí você me fala assim, poxa, Graça, mas por que eu não consigo? Porque as ferramentas de e-mail, o Gmail, Outlook, eles vão barrar o recebimento desse e-mail, porque eles vão interpretar isso como um spam. Então vai cair no spam, você não vai conseguir, sua caixa de e-mail vai acabar caindo na backlist, tá? Se você não sabe, backlist é uma lista de e-mails que caem num sistema, numa lista que são impedidos de enviar e-mail, tá? Então, vai acontecer isso daí. Então, a gente precisa de um sistema de e-mail marketing, tá? E quais são os sistemas de e-mail marketing que existem hoje no mercado? A gente tem ActiveCampaign, tá? Então, eu vou falar os mais conhecidos e os melhores aqui. Então, a gente tem ActiveCampaign, a gente tem o Loveleads, apesar do que o Loveleads hoje está um pouco mais caidinho, tá? Assim, não tem tanta entregabilidade quanto tinha anteriormente, tá? O que é essa entregabilidade? Essa entregabilidade é justamente a porcentagem de e-mails que vão cair na caixa de entrada e que não vão cair no spam, tá? Então isso é entregabilidade. A gente tem GetResponse também. Daqui eu tô colocando os que são mais conhecidos e naturalmente eles são mais caros, tá? E aí a gente tem o Selflux, que é o que tá ali aberto, que eu utilizo, e tem SendPulse. Sendo que o SendPulse, ele tem uma dificuldade um pouco maior de integrar com o Elementor, tá? Ele não tem um sistema de integração com o Elementor muito bom, e aí acaba que dá uma complicação lá na hora de integrar, tá? Mas ele tem aqui o sistema, o CRM deles. O ActiveCampaign, como eu falei, ele é um pouco mais caro. A gente tem a solução aqui, tem os valores em reais. Eu vou colocar aqui, ó, em português para você ter uma ideia. E os valores sempre correspondem a número de leads, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo,
deixa eu ver aqui, ó, quantos leads, ou se eles não estão mais fazendo dessa forma. Aqui são 5 usuários. Deixa eu ver aqui, feito para... Ele não está especificando aqui a quantidade de leads, apesar de que... Deixa eu colocar aqui, compare todos os recursos, para que a gente consiga perceber de uma forma um pouco melhor aqui, se ele tem ainda essa questão da quantidade de leads, tá? Porque normalmente era separado pela quantidade de leads, mas parece que não. Então você poderia até ter esse... aqui ó, tem um limite aqui ó, que eu nem sei o que é, e-mail send limits. Quantos e-mails são enviados, parece, 10 e-mails, então tá 10 vezes, não sei o que é exatamente isso, tá? Mas aqui então, pelo visto, eles não estão limitando pela quantidade de leads, o que é uma ótima notícia. Então poderia ficar aí nesses 152, tá até um preço muito bom, inclusive até mais barato do que o seu Flux. Achei bem interessante esse daqui, tá? Sendo que o Active Campaign, para mim, na minha opinião, já testei vários deles, tá? Já testei Lead Lover, já testei o GetResponse, já testei vários e para mim o Active Campaign realmente é um dos melhores, tá? Então a gente tem aí também o Lead Lovers, ele é uma ferramenta brasileira, tá? E aí a gente tem aqui, ó, aqui no caso, tá vendo? Eles limitam a quantidade de contatos. Então aqui são 5.000, já é uma quantidade extremamente razoável. Ele tem aqui o valor de 197, que é inclusive o preço da Cellflux hoje, tá? Aqui ele tá falando para 5.000 contatos ativos. E também parece que no geral deu uma baixada aqui nos valores, porque anteriormente eu tinha olhado e tava bem mais caro do que isso, tá? E temos também o GetResponse também, que é excelente. Aí esse sim, os valores são em dólares, o que pra gente não é tão atrativo assim. E aí a gente tem aqui o Cellflux. Eu vou abrir aqui a página do Cellflux sem ser por dentro, só para você ver os valores também, já que eu tô abrindo de todos eles. Vou abrir aqui também do Cellflux. Deixa eu ver se eles têm aqui os valores. Aqui sim, é 197 por mês, tá vendo? E aqui também até 4.000 leads. Inclusive, se a gente for colocar na balança, ele inclusive tá mais caro do que os 5.000 leads aqui do Lead Lovers, né? Então, ele tá até mais caro, tá? Então, temos que rever isso daí. Mas, enfim, como que vai fazer beleza, vamos supor que você já fez aqui a integração. Como que rola essa integração? No caso do seu Flux, a gente tem que fazer uma integração via webhook, tá? Então aqui seria via webhook, deixa eu ver aqui, via webhook, e aí tem um endereço aqui, ó, aqui dentro do seu Flux a gente vem em integrações, aqui tem os webhooks. Então, por exemplo, vamos supor que você abre aqui, aí aqui dentro vai ter então o WordPress, tá vendo? E você vai copiar o link do WordPress e vai colocar aqui dentro desse link. Caso você esteja trabalhando com outra ferramenta que, vamos supor, seja, por exemplo, o Active Campaign, ele vai abrir aqui, você vai colocar a chave API e depois que você colocar aqui, por exemplo, tem o custom, né? Você vai colocar a chave API e a API URL. Lá dentro do seu perfil do Active Campaign, você vai localizar isso. A mesma coisa é aqui no GetResponse. O GetResponse também vai ter uma chave API. No caso deles, é só a chave API. E caso você queira trabalhar com o Lead Lovers, a gente instala um plugin chamado Lead Lovers e ele vai aparecer da mesma forma que do Active Campaign e da mesma forma você vai colocar a chave API, tá? Então, beleza, fizemos essa primeira etapa. Qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é realmente você criar uma... deixa eu voltar aqui. Você criar, aqui no caso do seu Flux, a gente chama ela de fluxo. No Active Campaign, no Active Campaign a gente chama de campanha, tá?
Então você vai criar uma campanha ou um fluxo que vai ser, vou colocar aqui, ó, teste aula, e aí você vai enviar esses e-mails e você vai ter que criar esses e-mails semanalmente, por exemplo, tá? Então não tem como, infelizmente, criar isso de uma maneira automática, como eu imagino que esse meu seguidor esteja imaginando, tá? Então aqui eu vou colocar, eu vou criar aqui uma sequência de e-mail, tá vendo? Primeiro eu tenho que colocar aqui uma tag, no caso da Seu Flux ela funciona através de tags, no caso do Active Campaign, GetResponse e também do Lead Lovers, eles funcionam como lista, tá? Então aqui eu escolho uma lista específica, vamos supor uma lista específica, então vamos supor que seja, sei lá, essa lista aqui de abandonou carrinho, e aí eu vou fazer essa ligação, então significa que todo lead que chegar nessa tag específica, ele vai receber uma sequência de e-mails. Então o primeiro aqui eu dou um start, e aí em seguida eu venho com esse e-mail aqui, que é um e-mail de performance, porque é um e-mail que eu consigo editar ele de uma maneira melhor, tá? Então eu vou clicar aqui no caso, e é a mesma coisa que você vai fazer tanto nesses outros sistemas de e-mail marketing, a ideia é sempre a mesma, tá? Então aqui eu vou colocar o assunto do e-mail, então você pode colocar o assunto que você quiser, que eu, a título de exemplo, vou colocar aqui newsletter 1, vou adicionar, aliás, mentira, aqui no caso não é esse aqui, vou clicar aqui, vou jogar ele fora, porque aqui no caso é o e-mail, é o marketing, tá? Que ele é um e-mail que eu consigo fazer algo mais bem construído, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou clicar em editar o e-mail, então eu vou abrir essa caixa aqui, vou arrastar aqui, por exemplo, um texto, e aí dentro desse texto você pode aqui também colocar uma imagem, você pode colocar um botão, você pode colocar o que você quiser dentro desse e-mail, e aí você vai escrever qual e-mail que você quer criar para que o seu lead receba, tá? Uma vez que está editado da forma como você quer que o seu lead receba, você vai ativar esse fluxo, tá? E aí, posteriormente, aqui você pode determinar uma data para que esse e-mail seja enviado. Todas as outras ferramentas oferecem as mesmas características, tá? As mesmas configurações. Então aqui você pode agendar uma data e um horário para ele receber. Aqui eu tenho que colocar, eu não sei por que não ficou anteriormente. Então você vai configurar tudo isso. E aí depois, daqui uma semana você pode simplesmente vir aqui e colocar outro e-mail e assim por diante a cada nova semana. Então não tem como a gente fazer isso de maneira automática, não tem como eu pedir, talvez é possível fazer isso através de um código PHP, um sistema, um código script, aí eu não sei precisar, provavelmente você consegue fazer um sistema, aí seria algo bem mais avançado, onde você consegue dizer, olha, pegue este conteúdo, faça um resumo dessa forma e envie para o e-mail, para essa lista de e-mail. Então provavelmente você consegue fazer isso, mas como eu disse, é algo bem mais avançado e que requer com toda certeza absoluta uma programação, beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu sou Graciela Neves e nos vemos no próximo vídeo.